Vamos até a capital federal conversar agora com o Túlio Amâncio, falar da situação do ministro da Comunicação, Juscelino Filho, esse indiciamento logo na boca de uma viagem do presidente Lula. Com quem que ficou essa bucha? Como é que essa história vai ser resolvida, Túlio Amâncio? Boa tarde, bem-vindo ao Entre Nós. Oi, Renan, Adriana, Ju, boa tarde a todo mundo. Estava conversando com o ministro antes de entrar aqui no ar e estava comentando sobre essa semana difícil para o governo e ele me lembrou uma coisa importante. Hoje ainda é quarta-feira, vamos ver o que vem por aí. Mas na prática, Lula ganhou tempo, viu, gente? Ele está indo para a Europa amanhã, vai participar do G7, volta só no sábado. E o ministro aqui do Palácio do Planalto, que tem gabinete aqui, me disse que Lula já convocou Juscelino Filho para conversar com ele tete a tete, pessoalmente, quando ele estiver de volta ao Brasil. Isso porque hoje a PF divulgou que concluiu o inquérito e para a Polícia Federal, o Juscelino Filho ele faz parte de uma organização criminosa e ele cometeu o crime de corrupção passiva. Como que teria acontecido isso? Ele, quando deputado, destinou verba para a cidade no interior do Maranhão, uma cidade que é governada pela irmã dele, Luana Rezende, a cidade de Vitorino Freire, que era para obras de asfaltamento. Só que, segundo o que a PF investigou e segundo um relatório da CGU, essa obra aconteceu numa propriedade da família do ministro, que era deputado à época. Então, a polícia encontrou irregularidades neste fato. Qual foi o montante que teria sido, então, desviado? Mais de 7 milhões de reais. Por enquanto, a ordem aqui no governo é que ninguém se manifeste de forma oficial, a não ser Juscelino Filho, que soltou uma nota que diz, abre aspas, a investigação, que deveria ser um instrumento para descobrir a verdade, parece ter se desviado de seu propósito original. Em vez disso, concentrou-se em criar uma narrativa e culpabilidade perante a opinião pública, com vazamentos seletivos, sem considerar os fatos objetivos. Esse é um trecho de uma longa nota divulgada pelo ministro da Comunicação. Aí muita gente pergunta: ele cai? Não cai? Por enquanto, não. Os ministros próximos a Lula aqui do Palácio do Planalto dizem que não acreditam que nesse momento ele irá cair e nem que ele irá puxar uma reforma ministerial, adiantar uma reforma ministerial, coisa que o Lula está pensando só para o fim do ano, depois das eleições, ou talvez só após as eleições mesmo para novo presidente da Câmara e do Senado, viu, gente? Ô Túlio, só para pontuar aqui, a gente tem outro assunto para tratar com você, mas só para pontuar essa situação do Juscelino Filho, o presidente Lula conseguiu se manter afastado dessa discussão até agora, né? Porque ele se referia a isso como suspeitas de quando ele era deputado, então não tem nada a ver com o atual governo, e não dá para punir um ministro apenas sob suspeições, sem nada concreto. Agora a situação muda, porque agora é um ministro, ou seja, um integrante desse governo, indiciado pela Polícia Federal desse governo e com indicações de crimes graves. Então a questão é, qual vai ser o custo político de sustentar Juscelino Filho quando se sabe que o governo está num momento delicado, desgastado em vários assuntos no Congresso, mas ao mesmo tempo é justamente por esse desgaste no Congresso que precisa do partido de Juscelino, do União Brasil. Então o governo ficou numa saia justa de agora estar com um problema dentro, no cerne do governo, mas que vai ser de difícil solução, né? E rapidamente aqui, Adriano, o partido não pretende soltar a mão do Juscelino Filho, tá? Numa provável, ou numa possibilidade disso acontecer, já foi descartado pelo Antônio Rueda, o presidente do partido, foi descartado pelo Leomar Nascimento, que é o líder do partido na Câmara. Eles disseram: estamos juntos com o Juscelino, acreditamos no Juscelino, e se o governo pedir uma outra indicação, não terá. É Juscelino que permanece no ministério, que tem a indicação do União Brasil. Então vamos ver como o Lula vai lidar com isso.